Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. Olá a todos, muito obrigada por estarem a ouvir este segundo episódio. Eu tenho hoje como meu convidado o professor Tiago. Olá, Tiago. Olá, tudo bem? Viva, Gabriel, obrigado. Muito obrigada pela presença. Então, professor Tiago, para começar, eu queria pedir se podia fazer uma pequena biografia, portanto, o seu percurso enquanto violinista, por favor. Então é assim, eu comecei a estudar violino. Aliás, antes disso, agradecer o convite à Gabriela. Está o prazer de estar aqui a partilhar convosco a minha experiência, tá? Então, eu comecei a estudar violino aos 7 anos de idade, na Academia de Santa Maria da Feira, com a professora Joana Seibert, portanto foi a minha primeira professora, durante uns 4 anos, creio eu, 3, 4 anos, e depois ingressei na classe do professor Carlos Fontes, a partir do segundo grau, fiz do segundo grau ao sexto, e depois ingressei na classe do professor Augusto Trindade, a partir do sétimo grau. Fiz o sétimo grau, o oitavo, e segui para o superior também com ele. Depois fiz o mestrado, uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado em música, e concluí com um mestrado em ensino de música, também na mesma instituição, na ESART, ou seja, na Escola Superior de Artes Aplicadas, Castelo Branco. Durante esse percurso, portanto, do superior, fiz vários concursos, orquestras também, na qual tive sucesso na orquestra, ou seja, consegui participar ou entrar na orquestra de YouTube, a famosa orquestra de YouTube, em 2009. Nesse mesmo ano, também ingressei na Orquestra de Jovens da União Europeia, em 2009. Fiz de 2009 a 2012 todas as tours com eles. E depois também em algumas audições, Orquestra Mundial, Orquestra Ego, isto na área orquestral, ok? Atualmente, comecei a dar aulas em 2007, portanto tenho mais de 12 anos de experiência. Estou a dar aulas de professor de violino na Academia de Música de Passos Brandão. Sim. E na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, okay? Na qual somos 4 professores de violino que trabalhamos todos em equipa. O professor Augusto é o meu mentor, não é? E agora colega. O professor Alexandre também. E eu e o professor Nuno. Ok, muito bem. Okay? Obrigada. Acho que consegui resumir sim. todo o curso, tá? Sim, obrigada. Pronto, então agora concentrando-nos aqui um pouco no tema de hoje, que é hábitos de estudo, um tema muito importante. A minha primeira pergunta é a seguinte: eu gostaria de lhe perguntar se concorda com um número ideal de horas de estudo por dia. Bem, isso é super relativo, não é? Pois. Desde já, porque o ser humano é um ser emocional, não é? Tem emoções, portanto nunca está igual, ou seja, nunca está igual em dias diferentes, não é? Nós somos oscilamos em termos emocionais, portanto logo à partida não vai funcionar o estudo, dou o exemplo, 4 horas todos os dias. Há dias em que a gente estuda mais, há dias em que a gente estuda menos. Há dias que a gente estuda mais e não é nada produtivo, e às vezes há dias que estudamos menos, mas super focados. E numa sociedade atual, como nós estamos, não é? Em que levamos constantemente informação a todo o tempo, torna-se desafiante, e cada vez mais vai ser assim, ok? Cada vez mais vai ser assim. Nós temos de ter a capacidade de conseguir, no meio deste ruído todo, conseguirmos focar, concentrar, gerir da melhor maneira, pensando que o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Temos que procurar a nossa versão daquilo que funcionará para nós, está bem? Claro, sim.
Esta Pronto. pergunta veio. E diria que seria esse o nosso desafio, não é? Procurar a nossa maneira de Claro. funcionar, ok? Sim, sim. Eu pergunto isto porque aqui há uns 3 anos eu fiz um curso também e pronto, eu já tinha mais de 18 anos, portanto não era obrigada a isso, mas eu lembro-me que os menores de idade eram submetidos a 5 horas de estudo por dia, todos os dias, durante cerca de 2 meses. E eu cheguei a um ponto que eu perguntei-me, será que isto faz mesmo sentido? Porque, pronto, eu acho que, pronto, eram imensas horas e pronto, e cheguei à conclusão que se calhar não é assim tão bom, não é? É assim, aquilo que eu acho que, enfim, daquilo que eu leio, daquilo que eu conheço, não é? É, nós precisamos desenvolver outras áreas, no fundo, não é? Para conseguirmos Pois. estar neste estado de concentração, de foco. Portanto, o estudo de violino é fundamental, ok? Temos que o saber gerir? Temos. Mas temos que gerir outras áreas, e aí já vou para áreas como alimentação, exercício, sono, Sim, sim, o bem-estar, claro. ferramentas para a gente estar o melhor possível. Ou seja, além das horas de estudo, estou totalmente de acordo que sejam necessárias, mas teremos que dosear da melhor maneira Ok. as horas de estudo. Eu diria que num dia, imaginemos, um estudante tem mais tempo, não é? Quer dizer, se só está realmente focado no estudo de violino, tem tempo para gerir o seu estudo, gerir os seus hábitos. E agora estamos a falar de hábitos. Okay? Sim, E sim. isso é super importante porque indiretamente vai com certeza ter resultados na performance musical. Isso eu não tenho dúvidas. É a minha Claro. opinião. Com Sim, certeza. sim, sim. Ok, obrigada. Nada. A próxima pergunta que eu tenho é a seguinte. Nós, enquanto estudantes do violino, temos imensas disciplinas, mesmo pronto, no ensino superior, temos não é só violino, temos orquestra, temos música de câmara. Quando chegamos ao ensino superior, muitas vezes temos concertos e estágios com outras orquestras que não têm nada a ver com a escola. E portanto, eu gostaria de perguntar quais são assim algumas dicas que têm para os alunos conseguirem gerir tudo isto, tudo, porque têm que estudar, não é? Ok, eu vou falar daquilo que faço e daquilo que eu também, muitas das vezes, procuro passar aos alunos, que é, vamos falar sobre o tempo, não é? A gestão do tempo. Aquilo que eu aconselho é que façam uma gestão semanal, ou seja, eu chego ao domingo, ok? Por norma, atenção, isto pode não ser regra, às vezes também pode não acontecer, mas por norma, chego ao domingo e projeto a semana toda. O que é projetar a semana toda? Segunda a domingo. Qual o objetivo? Encontrar os tempos livres. Vamos imaginar um aluno superior. Por exemplo, à segunda-feira tem aula teórica das 2 às 4. E ele vai ter sempre essa hora ocupada. Portanto, ele não pode fazer nada aí, não é? Portanto, encontrar os tempos livres que tem em cada dia. E pegar nesses tempos livres, não é? E vamos imaginar, para um estudante, tenho 5 horas livres. Assim, um dia bom. 5 horas. Ok, dessas 5 horas, quantas é que eu vou estudar violino? X, escolhe. Ok, 3. 3 horas e meia. Ok, e dessas 3 horas e meia, depois começa a funilar, percebes? Começámos numa semana, passámos para quantas horas no dia, a seguir escolhemos quantas horas é que queremos para o instrumento, e o instrumento pode englobar tanto a disciplina de instrumento, a parte instrumental, como música de câmara e orquestra. Atenção, Sim, sim. temos que englobar essas três. Eu estou a pensar numa perspectiva de estudante, um Pois. estudante superior, ok? E depois, sim, dizer quantas horas é que queremos estudar naquele dia. E depois ainda tem um passo mais à frente que eu diria como é que eu vou gerir isso. Quantas horas e o que é que eu vou estudar. Lá está, para alguns faz sentido, para outros não faz sentido ser tão preciso, pode não funcionar. E já agora, relativamente ao estudo, eu sugiro o seguinte: estudar com períodos de tempo mais curtos. Okay? E daí eu utilizo a técnica Pomodoro, que é
subejamente conhecida, quem quiser pode colocar no Google Técnica Pomodoro, do Francisco Cirilo, e que para mim funciona. Eu tenho que passar isso aos alunos, para alguns funciona, para outros não funciona, mas a base é esta. Menos tempo, ele defende 25 minutos de prática, ok? Focada, concentrada, objetiva, porque obriga-nos a ser objetivos em 25 minutos. Imagina, nós não temos 1 hora de seguida, não, temos 25 minutos. Logo à partida, a gente fica, 25 minutos, isto é pouco. Pois é pouco, mas obriga-te realmente a ser pragmático. 25 minutos, paras 5, sais, vais a jato, tomar um copo de água, ok? Voltas. Ou seja, se tu reparares, em vez de estudares 1 hora completamente seguidas, 25, paras 5, mais 25, paras 5. Ou seja, estamos a fazer 1 hora completa na mesma, mas estamos a distribuir de forma diferente. Portanto, isso é aquilo que eu faço, tanto no violino como fora de violino, e passo aos estudantes, está bem? Sim, isso faz mesmo todo o sentido e pronto, eu identifico-me bastante com isso, porque às vezes eu vou começar a estudar e tenho, por exemplo, 1 hora e eu sinto que não é um estudo tão focado, como se, por exemplo, se tivesse só meia hora, meia hora tenho que estar mesmo mais focada, e acho que faz todo o sentido, sim. Completamente. Professor Tiago, qual é que é, na sua opinião, um dia de estudo ideal, para um violinista? Mas estás a falar aquilo que eu acho o dia ideal, é isso? Sim. Ora bem, para mim faz sentido levantar cedo. Já sabemos que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que gostam das manhãs, são super produtivas, e existem as pessoas que gostam de se levantar um pouco mais tarde e são super produtivas mais a meio da tarde, final do dia. Eu, na minha essência, é levantar cedo e dedicar algum tempo a mim. Eu diria 1 hora a 2 horas só para mim. E tu há de perguntar, mas dedicar a fazer o quê? Eu tenho por hábito as caminhadas matinais, tenho por hábito a minha prática física, tenho por hábito ler, tá? Essas 3 coisas eu praticamente todos os dias procuro as fazer. Ou seja, investir tempo em mim. Acordar bem, tomar uma água, hidratar, ir caminhar, vir fazer a prática física, seja o que for, pode ser alongamentos, o que for. Ler um bom livro, ok? Dedicar ali algum tempo e passa uma hora e meia assim, muito rápido, ok? E depois, ok, vamos começar pelas nossas big rocks, que são as nossas prioridades. E eu encaro como esta sendo a primeira, dedicar tempo a mim, desenvolvimento pessoal. Okay? Segunda big rock, sou um estudante de violino, tenho que dedicar ao violino, senão não vale a pena, não é? Então vamos lá, segunda big rock. Ok, imaginemos, das 9 ao meio-dia, temos 3 horas de estudo. Então, se eu aplicar a técnica de Pomodoro, eu tenho ali várias pausas ao longo dessas 3 horas. Ok, um almoço. Se porventura tivermos a manhã livre, isto num cenário ótimo, ok? E depois temos 3 horas de manhã e umas 2 horas à tarde. Acho que seria absolutamente necessário. Às vezes, tenho lido sobre isso, às vezes muita quantidade não significa qualidade. Sim, e aqui eu acho que o diferencial é a maneira como tu começas o teu dia. É aí que está a chave, para mim. Sim. Portanto, eu aconselho experimentarem, ou quem se identificar com esta maneira, de experimentar, fazer estes hábitos e perceber se encaixam na pessoa ou não. Mas para mim este é o diferencial. Sim. Eu também acho que a parte portanto, termos também o tempo para nós e para cuidarmos até da nossa mente, o que quer que seja, antes até de estudar violino, porque eu acho que não faz muito sentido ir estudar violino e estarmos completamente ou irritados ou com a mente super ativa, a pensar noutras coisas. Portanto, isso faz mesmo todo o sentido, não é? Eu, no fundo, trabalho essas 4 partes, a parte física, emocional, mental e intuicional, não é? No fundo, tentarmos alinhar, esvaziar a mente para estarmos concentrados naquilo que realmente necessitamos. Acordar bem,
fisicamente estarmos bem. A parte emocional pode ser uma caminhada e estarmos a usufruir do momento da manhã. Enfim, o ler, a capacidade mental. Portanto, estamos a trabalhar isso tudo logo de manhã, logo nas primeiras horas. Isso para mim é super importante mesmo. Sim, sim. Faz todo sentido. E acho que, pronto, e obrigada pela informação, porque acho que pouca gente realmente refere isso, que não é bom pegar no violino e estudar estando nós emocionalmente não tão bem, vá. Tentar, pronto, equilibrar, não é? É sim, vai acontecer dias em que vamos estar menos estáveis e vamos ter que estudar na mesma. Agora, eu acho que o objetivo é aumentar os dias melhores e reduzir os dias menos bons. Sim, sim, sim. Porque vamos ter com certeza alguns menos bons, isso não há dúvida nenhuma. Claro. Nós somos humanos, não somos perfeitos. Pois. Mas podemos equilibrar, aumentar 365 dias, se a gente tiver 360 dias bons e 5 menos bons, é incrível. Pois. E se tivermos mais de metade, 51% já é uma vitória, já é um início. Sim, sim. Faz todo sentido. Obrigada. Portanto, então, no fundo, a forma como nós também estudamos, não é? Como se desenrola o estudo, também está diretamente relacionada com o tempo que precisamos, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu passar por exemplo, estou a estudar o concerto de Mendelssohn, na primeira página, se eu estiver ali 1 hora, por exemplo, a repetir os mesmos erros, no fundo, pronto, não é um estudo focado. E a pergunta que eu queria fazer não é bem uma pergunta, pronto, são 1 ou 2 dicas para um estudante ter um estudo mais eficiente, digamos assim. Muito bem. Então, resumindo aquilo que eu disse lá atrás, primeiro é gerir o tempo, ter aquela capacidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que saber quais as estratégias que vai adotar. Ok. Perguntas assim, mas que estratégias? Ferramentas, o que é que vais fazer? Eu encaro como 2 ou 3 fundamentais, que é trabalhar bem o arco, ou seja, as chamadas cordas soltas, okay? Para trabalhar a distribuição, velocidade, mudanças de corda, para trabalhar no fundo toda a consciência corporal do braço direito. Seja cotovelo, pulso, tudo o que envolve tecnicamente o braço direito. Depois, falaste por exemplo no Mendelssohn, aquela primeira página está cheia de coordenação com a mão esquerda. Portanto, nós vamos ter que coordenar a mão esquerda com a direita. Podemos recorrer a ritmos, não é? Diferentes variações rítmicas, optar por 1 ou 2, não vamos fazer 20, não temos tempo, lá está. Vamos optar pela melhor, que a gente acha ou tem a certeza que vai funcionar. Pronto. E depois, muito importante, é a gravação, ok? Otimização de tempo. O aluno, se gravar, está a filtrar durante 1 semana, imagina, passa 1 semana sem o professor. E ele, durante essa semana, se for gravando diariamente e se for autocorrigindo-se, okay, vai, no fundo, filtrar tudo aquilo e o professor não vai referir aquilo. Ele está a corrigir, ele está a ter consciência, não é? Ele vai alterar, chega à aula num posicionamento já bastante bom. O que é que o professor vai fazer? Vai pegar onde o aluno está e ainda vai colocá-lo mais para cima. O que é que isso vai dar? Vai dar mais rendimento, otimização e as coisas vão surgir certamente com uma velocidade diferente. Sim, okay? sim. Portanto, essas são as dicas. Um estudo organizado, primeiro ponto, gerir bem. Depois, saber que estratégias utilizar. Eu aconselho as cordas soltas em todo o repertório. Coordenação também é muito bom para passagens rápidas. E, de facto, a questão da gravação, que é super importante. Pois. Sim, eu também acho que é mesmo importante, porque mesmo durante o estudo nós às vezes não conseguimos, portanto, mesmo estando com os ouvidos completamente afinados, digamos assim, às vezes há coisas que realmente passam e com a gravação nós ouvimos e somos extremamente, como é que é de dizer, portanto, estamos realistas. Sim, realistas. No fundo, da gravação vai dizer exatamente o que está a soar, nem mais nem menos. Pois. É aquilo. E tu colocas para trás e vês e é aquilo, não vai mudar e dá-te uma consciência real das coisas. E às vezes nós não gostamos de ver o real. E a gente ali vê realmente o que somos, como é que estamos, vemos o nosso braço, a nossa fisionomia, as nossas expressões, como é que a gente reage a um erro. Entendes? Sim, Portanto, sim, isso é importantíssimo. E nos dias de hoje temos sorte, porque temos tecnologia suficiente. Portanto, estamos com sorte.
ok? Estamos Sim. com muita sorte. Exato. Assim, queria um conselho seu para os alunos que não têm, portanto, que não são tão organizados neste aspecto do estudo. Um conselho para começarem a criar aos bocadinhos estes hábitos de estudo. Ou seja, estás a falar daquele aluno que é um pouco desorganizado, que faz as coisas assim de uma maneira irregular, não é tão consistente. É isso que estás a referir? Sim. Pronto. Lá está. Eu falei lá atrás, no início da nossa conversa, daqueles 3 pilares. Não tem nada a ver. Eu iria começar fora do violino, primeiramente. Ok. Podem achar estranho, mas é a minha visão. É aquilo que eu acho que seria melhor. Ou seja, 3 pilares importantes. Começa pela alimentação, saúde, sono e exercício. Pronto. E pá, é preciso logo começar. Não. Um bocadinho. Muda um hábito, um mini hábito nestes 3 setores. Vou dar o exemplo. Começas a fazer um exercício que gostes. Não tem que ser. Pronto, escolhes um exercício que gostes. Tens uma atividade já regular, exercício físico. Tens menos probabilidade de ter uma dor de costas ou uma lesão, ou então de tocares meia hora e já estás cansado, ou com dores, etc. Portanto, exercício físico. Alimentação, bem, se comeres bem, obviamente vais ter um pouco mais vitalizado, vais ter mais paciência, vais ter mais foco, concentração, vais ter mais vontade para. Uma alimentação menos boa, tu não vais estar nem aí, não é? Claro. Vais estar completamente, não é? Não temos energia. Completamente mais tenso, se calhar, a alimentação não é assim tão boa, etc. E depois o sono, quer dizer, se não dormires bem, como é que tu vais ter capacidade ou cabeça para gerir o teu tempo? Se não tens essa energia, vá. O sono é que dá essa parte, não é? Portanto, estes 3 poderiam ser o início, são coisas que podes mudar, a pessoa pode mudar isto, não é? Mini hábitos, e depois a partir daí, sim, qual o conselho que eu dou? É este de começar a ter consciência do seu tempo, porque a pessoa diz que não tem tempo, mas se fores a escrever num papel tudo aquilo que tu fazes o teu dia, tu começas a achar tempo. Pois. Isto quase funciona como o teu orçamento mensal. Vamos ver onde é que há a saída e a entrada de cash. E tu, surpreendentemente, às vezes, eu não tinha esta consciência. Sim. No fundo, é alertar a nossa consciência para isso. Portanto, são estas dicas iniciais, haverão muitas outras. Meditação, por exemplo, é uma poderosa ferramenta para foco, concentração, exato, etc. sim. Mas isso já é outro patamar. Claro. Tá? E, portanto, e se calhar também conhecermos, não é? Porque, por exemplo, se calhar consigo funciona mais a parte matinal, se calhar comigo, pronto, à noite, por acaso não, também é matinal comigo, mas... Podia ser à noite, podia ser mais ao fim do dia, à tarde, depois do almoço. Sim. Ok. Isso é muito importante. Estás a falar, tocaste num ponto importante que eu também gosto e desenvolvo, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Pois. A pessoa tem que se conhecer. Se não se conhecer, vai andar à deriva. Pronto, não vai conseguir otimizar também esse aspecto. A pessoa conhecendo-se melhor, sabe como funciona, portanto vai de acordo com a sua essência. Isso é muito importante. Sim. Certo? Bom. Ok, muito obrigada. Pronto, eu, da minha parte, as perguntas estão respondidas e muito obrigada mesmo pela informação. Assim, para terminar, 1 ou 2 livros que aconselha para os estudantes, por favor. Ok. Então, estamos a falar de hábitos e gestão do tempo, não é? Sim. Portanto, um bom livro que eu aconselho, e quando eu li foi fantástico, porque eu tirei algumas dicas de lá e comecei a fazer algumas coisas daquele livro, não tudo, obviamente, temos que filtrar, tá? Que é o livro Manhãs Milagrosas, do Hal Herold. Okay. Esse livro para hábitos é qualquer coisa de fantástico. Na minha visão, mais uma vez, relembro. Estou a pensar à minha maneira. Mas creio que vai poder impactar, pelo menos, a questão dos hábitos. Ou seja, fora do instrumento. Tá? Uma série de relatos, uma série de hábitos que as pessoas de sucesso têm. Se eu quero ter sucesso, tenho que ter hábitos de sucesso. Senão, os mesmos hábitos levam aos mesmos resultados. E então aquele livro tem realmente uma perspectiva de hábitos de sucesso e normalmente as pessoas que têm sucesso
tem mais ou menos os mesmos hábitos. Sim, não sim. foge muito. E, portanto, aquele livro é super bom, recomendo esse. Ok. E para o estudo, já que falei aqui do Pomodoro Technique, da técnica de Pomodoro, existe esse livro. Vocês podem ir ao Google, e mesmo o Manhãs Milagrosas também, podem ir ao Google e pesquisar, que é o livro Pomodoro, a técnica de Pomodoro, que está em português. Podem ler um bocadinho mais sobre essa técnica, que é uma técnica que vai, como eu disse anteriormente, colocar tempos mais reduzidos e pausas também mais reduzidas, está bem? Portanto, eu considero que esses dois, para começar, serão muito bons, muito bons. Ok, muito obrigada. Pronto, da minha parte é tudo, agradeço mais uma vez a presença. Obrigado, Gabriela, obrigado. Pronto, adeus. Eu agradeço muito. Obrigado. Muito obrigada por estarem desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino.